Meu nome é Clara Monroe, e este é o começo da história que conto quando alguém pergunta por que uma mulher como eu escolhe viver sozinha em um apartamento silencioso, longe da família, longe do barulho das obrigações e longe das pessoas que deveriam tê-la amado primeiro. Sempre começo pelo início de tudo, dentro da pequena e estreita casa na Leaning Street, em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos da América. Aquela casa me moldou mais do que qualquer trabalho, escola ou amigo poderia ter feito. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo imaginar cada linha torta nas paredes e cada rachadura no piso antigo que gemia sob os passos da minha infância. A casa parecia inclinar-se levemente para um lado, do mesmo jeito que pessoas cansadas se inclinam quando ficam tempo demais de pé. Todo inverno, a tinta se enrolava e descascava por causa do frio. O telhado tremia quando a neve pesada derretia, soltando sons parecidos com suspiros lentos e doloridos. Mesmo criança, eu sabia que aquela casa era velha e desgastada, mas era o único lugar que eu tinha, então tentei amá-la da melhor forma possível. Eu me convencia de que o assoalho rangendo era apenas a casa conversando comigo, e que a porta de tela quebrada fazia parte do charme dela. Mas enquanto eu enxergava um lar, meus pais enxergavam números. Para eles, aquela casa não era um abrigo. Era um investimento, um pedaço de propriedade, uma lista de custos e retornos esperados. Meu pai, Martim, adorava sentar em sua poltrona marrom com um caderninho onde anotava cada conta. Ele contava dinheiro da mesma forma que algumas pessoas contam bênçãos, com cuidado, carinho e total atenção. Minha mãe, Ruth, tinha uma memória mais afiada do que qualquer calculadora. Ela sabia o preço de cada colher, cada cortina, cada vela na mesa e até do porta-retratos de madeira da nossa foto de família. Quando ela espanava as prateleiras, não me contava histórias da infância dela. Ela me dizia quanto cada objeto tinha custado e o quanto seria difícil substituí-lo. Eles valorizavam tanto o dinheiro que às vezes eu me perguntava se eles gostavam mais dele do que de mim. Quando eu chegava em casa com um A na prova, eles só sorriram se a nota sugerisse que eu poderia ganhar uma bolsa de estudos no futuro. Quando eu pedia sapatos novos porque meus pés doíam, minha mãe cruzava os braços e dizia: "Você acha que dinheiro nasce em árvore, Clara?" Eu nunca soube como responder a essa pergunta, então apenas baixava a cabeça e usava os sapatos velhos por mais um tempo. O amor naquela casa não era gratuito. Sempre vinha com uma etiqueta de preço escrita em tinta invisível. Se eu ajudava com as tarefas, meu pai dava um tapinha no meu ombro e dizia: "Essa é minha menina." Mas se eu precisava de algo, uma excursão da escola, um livro, até um corte de cabelo, minha mãe soltava um suspiro alto, como se eu tivesse pedido barras de ouro em vez de coisas básicas que qualquer criança precisa. Aprendi cedo que precisar de qualquer coisa me transformava em um peso, e que doar me tornava uma boa filha. Então eu comecei a dar, não porque queria, mas porque queria paz. Quando fiz 15 anos, decidi que encontraria meu próprio dinheiro. Comecei a cuidar dos filhos da nossa vizinha, Nora Hanson, que tinha 2 menininhos barulhentos e uma sala sempre bagunçada, com um leve cheiro de giz de cera e torrada. Nora era gentil e me pagava $40 todo sábado. Eu guardava cada dólar em uma pequena caixa de metal embaixo da minha cama. Meus pais nunca souberam o quanto eu me sentia orgulhosa toda vez que fechava a tampa e percebia que o dinheiro lá dentro ficava mais pesado. No ano seguinte, consegui um emprego de meio período em uma pequena cafeteria perto da estação de ônibus. Eu trabalhava nos fins de semana enchendo xícaras de café e limpando mesas marcadas de geleia e migalhas. O trabalho era cansativo, mas me dava uma sensação de liberdade. Eu gostava do som da registradora abrindo, do cheiro quente do pão fresco e da sensação de ganhar algo que pertencia somente a mim. Mas meus pais sempre davam um jeito de descobrir dinheiro extra, e logo começaram a me pedir pequenas quantias só para ajudar com as compras. No começo, eu dava $20 aqui, 30 ali. Depois, pouco a pouco, as quantias pequenas foram ficando maiores. Aos 19 anos, eu estudava período integral em uma faculdade pequena em Davenport, Iowa, enquanto trabalhava em 2 empregos para pagar a mensalidade. Todo mês, sem falhar, eu mandava $200 para casa. Parecia justo na época. Meus pais diziam que precisavam de ajuda, e eu não queria decepcioná-los. Mas os 200 viraram 400, e os 400 viraram 600, até que um dia percebi que estava enviando mais dinheiro para casa do que conseguia guardar para mim mesma. De alguma forma, dar tinha virado um hábito.
Quando terminei a faculdade e consegui meu primeiro emprego de verdade como assistente de escritório em Cleveland, Ohio, me senti orgulhosa de mim pela primeira vez em anos. Meu salário era modesto, mas estável. Finalmente eu podia pagar aluguel, compras e um pequeno agrado de vez em quando. Mas assim que meus pais souberam quanto eu ganhava, começaram a pedir mais. Só por este mês, diziam. Só uma ajudinha, diziam. Essas palavras me seguiam por toda parte. Quando percebi, eu já estava enviando $1.000 por mês para sustentar a casa da Linen Street, pagando o gás, a água, os reparos, a internet e qualquer outra despesa que simplesmente aparecesse. Meus pais chamavam isso de ajudar a família, mas para mim parecia que eu estava pagando aluguel de uma infância que nunca foi totalmente minha. A única coisa que comprei que era completamente minha foi meu carro. Comprei em Richmond, Virgínia um sedã prata usado, com bancos macios e motor silencioso. Paguei $9.500, tudo com o dinheiro que eu mesma tinha economizado. Quando assinei os papéis, senti algo dentro de mim se abrir, como uma janela deixando o ar fresco entrar. Aquele carro representava a cada hora trabalhada, cada manhã cansada em que acordei cedo, cada sonho que mantive vivo mesmo quando a vida pesava. Eu o chamei de Luna, porque ela me lembrava a lua. Firme, silenciosa e sempre ali para me guiar de volta para casa. Luna foi a primeira coisa na minha vida que realmente parecia liberdade e a primeira coisa sobre a qual ninguém mais tinha controle. Ela era minha, somente minha. E eu não percebia, naquela época, o quanto esse simples fato iria irritar meus pais um dia ou como aquele carro prateado seria o começo do fim de tudo o que eu um dia chamei de família. A verdadeira ruptura na minha família não aconteceu em silêncio. Aconteceu em um dia claro, quase falsamente feliz, em Denver, Colorado, o tipo de dia em que o céu parece pintado e o ar brilha com a luz do sol. Era para ser uma celebração, o aniversário de 25 anos da minha irmã mais nova, Eve. Eu tinha voado de Providence, Rhode Island, onde vivia e trabalhava na época. E me dizia que talvez aquela visita pudesse nos aproximar novamente. Eu não esperava um milagre, mas esperava que, talvez, só talvez, meus pais me tratassem como filha, e não como uma conta bancária ambulante. Eu já havia pago $800 pela festa, comida, decoração e a cabine fotográfica chique que minha mãe queria. Não reclamei. Repetia para mim mesma que aniversários são especiais e que irmãs merecem coisas bonitas. Até levei um presente para Eve, um delicado colar de ouro com um pequeno pingente de lua. Custou $120, e eu havia escolhido porque a lua me lembrava do meu carro, Luna, a primeira coisa que comprei para mim e que realmente representava a liberdade. Quando estacionei diante da velha casa na Linen Street, minha mãe já estava na janela. Assim que me viu, correu para fora. Seus olhos foram direto para o meu carro, ignorando-me por um momento como sempre fazia quando havia dinheiro ou propriedade por perto. Ainda com o mesmo carro, Clara, ela perguntou, levantando as sobrancelhas. Sim, mãe, respondi, tentando manter a voz leve. Ela ainda funciona bem. Meu pai saiu logo depois. Ele deu uma volta em torno da Luna lentamente, passando a mão pelo capô como se estivesse inspecionando a pintura. Não me cumprimentou. Não perguntou como tinha sido o voo. Em vez disso, disse: Você sabe que a Eve não tem carro. Assenti, porque é claro que eu sabia. Eve pegava ônibus para o emprego de meio período em uma pequena loja de design no centro. Às vezes pegava caronas com amigos. Ela já tinha deixado algumas dicas sobre querer um carro próprio, mas eu simplesmente não podia comprar um para ela. Eu já ajudava demais. Aluguel, contas, viagens e os $1.000 que enviava aos meus pais todo santo mês. Mal sobrava algo para mim, mas eles nunca pareciam notar essa parte. Lá dentro, as pessoas começaram a chegar. A casa se encheu de balões, música alta e aquele tipo de riso forçado que as pessoas usam quando querem impressionar. Minha mãe circulava entre os convidados como uma capitã de navio, comandando tudo, verificando cada prato e garantindo que todos soubessem que a festa só era possível graças à ajuda da Clara. Ela dizia isso com orgulho, mas também com um leve tom de posse, como se eu estivesse apenas cumprindo um dever que ela sempre esperou de mim. Tentei aproveitar a festa. Eu abracei Eve, que estava linda em um vestido rosa claro. Conversamos sobre as aulas de design que ela fazia online, seus sonhos de abrir um pequeno estúdio algum dia e seu desejo de viajar para a Europa, talvez Paris ou Londres.
Eu sorri, feliz por vê-la animada. Ela merecia coisas boas. Merecia pais melhores também. Mas isso não era culpa dela. Depois que cortamos o bolo massa amarela com cobertura de limão, o favorito da Ivy, minha mãe bateu palmas bem alto. A sala foi ficando mais silenciosa. As pessoas se viraram para olhar para ela. Achei que ela faria um brinde, mas, em vez disso, disse: Pessoal, por favor, escutem. Temos uma surpresa especial hoje. Ela se virou para mim com um sorriso brilhante e largo. Parecia o tipo de sorriso que se vê em pôster, não um sorriso real. A Clara tem algo incrível para dar a Ivy hoje. Meu coração parou. Franzi a testa, confusa. Tenho? Meu pai ficou ao lado dela, erguendo o queixo. Falou com aquela voz profunda e séria que usava quando queria fazer grandes declarações. Sim, disse ele. A Clara decidiu dar o carro dela para Ivy como presente de aniversário. Não é maravilhoso? A sala ficou em silêncio. As mãos de Ivy foram ao rosto, e seus olhos se encheram de esperança tão rápido que quase me destruiu. Um pequeno suspiro correu pela sala. Todos os convidados me encaravam, esperando, imaginando Ivy dirigindo embora com a Luna. Meu estômago se retorceu num nó. Olhei para meus pais, tentando entender o que estava acontecendo. Do que vocês estão falando? Perguntei baixinho. O sorriso da minha mãe não se mexeu, mas os olhos ficaram mais duros. Ela sussurrou. Vamos, Clara. Não estrague tudo. A Ivy merece. Você pode comprar outro. Você trabalha em um escritório nos Estados Unidos agora. Você ganha o suficiente. Eu senti dezenas de olhos pesando nas minhas costas como pedras. Por um instante longo e familiar, eu quase cedi. Quase balancei a cabeça e disse sim. Anos de dobrar, obedecer, agradar e me desculpar quase me puxaram de volta para aquele lugar onde eu fazia qualquer coisa para evitar a decepção dos meus pais. Mas então, pela janela, eu vi a Luna. A minha Luna. Vi os turnos tarde da noite, as refeições baratas, as dívidas estudantis, os olhos cansados no espelho, os plantões duplos na cafeteria, os sacrifícios que fiz para comprá-la. Lembrei de todas as vezes em que precisei dizer não para mim para dizer sim às exigências intermináveis dos meus pais. E percebi uma coisa: dizer sim agora destruiria algo dentro de mim que eu nunca conseguiria consertar. Então respirei fundo, firmei minha voz. Não, eu disse, alto bastante para todos ouvirem. Eu não vou dar meu carro para Ivy. O silêncio mudou. Ficou mais afiado, mais duro. Uma onda fria percorreu a sala. O rosto do meu pai ficou vermelho. O que você disse? Eu disse não. Repeti, firme, eu amo a Ivy, mas esse carro é meu. Eu paguei por ele. Eu preciso dele. E já ajudei a pagar por esta festa. Ivy parecia como se alguém tivesse tirado algo precioso dela bem diante de seus olhos. O sorriso da minha mãe desapareceu. Os convidados se remexeram, desconfortáveis, olhando para o chão. A voz do meu pai subiu como uma tempestade. Não temos mais relação com você. Sua mulher gananciosa. As palavras me atingiram como um tapa no rosto. Minha respiração falhou. Minha mãe cruzou os braços. Depois de tudo que fizemos por você, disse ela, fria. Nós te demos uma casa. Nós te alimentamos. Nós te criamos. E você não pode nem dar um carro para sua própria irmã? As palavras dela estavam cheias de culpa e acusação, torcidas como uma corrente apertando meu pescoço. Senti minhas mãos tremerem, mas me obriguei a falar. Eu envio mais de $1000 para vocês todos os meses há anos, eu disse. Eu paguei suas contas. Paguei os reparos. Paguei por toda esta festa. Não digam que eu não dou nada. Meu pai virou de costas para mim como se eu fosse uma estranha na rua. Ele levantou a mão e fez um gesto de desprezo. Você está morta para nós, ele disse. Pegue seu coração ganancioso e saia. E foi isso. Sem discussão, sem amor, sem hesitação. Peguei minha bolsa e saí da casa. Ivy chamou meu nome baixinho, mas eu continuei andando.
Ninguém tentou me deter, nem minha mãe, nem meu pai. Entrei na luna, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui segurar o volante. Dirigi para longe da Leaning Street e chorei durante todo o voo de volta para Providence. Quando cheguei em casa, minha paz, meu silêncio, eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Uma linha havia sido traçada. Uma linha final. E quando me sentei na cama naquela noite, olhando para o teto, tomei uma decisão que foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora: eu nunca mais enviaria um centavo para eles. O primeiro mês depois do desastre do aniversário foi mais pesado do que qualquer outro mês que eu já tinha vivido. Era como se o próprio ar tivesse mudado, mais espesso, mais difícil de respirar. Eu esperava que algo acontecesse, alguma explosão de fúria dos meus pais, alguma ligação ou mensagem cheia de culpa. Mas o silêncio veio primeiro. E o silêncio era estranho. Por anos, eu tinha vivido dentro das exigências deles, as contas, as necessidades, só desta vez, as transferências intermináveis. De repente, não havia instruções para eu seguir, nem listas de coisas que eu tinha que pagar. Aquele silêncio era como estar parada no meio de um campo vasto e vazio. Eu não sabia se deveria me sentir apavorada ou livre. Na primeira semana do mês, fiz algo que nunca tinha feito antes: não enviei os $1.000 que sempre mandava. Sentei-me à pequena mesa da minha cozinha, no meu minúsculo apartamento em Providence, Rhode Island, e fiquei encarando a tela do meu laptop, onde a página do meu banco brilhava suavemente. Meu dedo pairou sobre o teclado, mas não digitei nada. A transferência que tinha virado rotina, como escovar os dentes ou trancar a porta, simplesmente não aconteceu. No fim da semana, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Você esqueceu de enviar? Apenas 6 palavras. Sem saudação, sem carinho, sem um oi, como você está? Apenas a pergunta que importava para ela. Li a mensagem, senti meu peito apertar e virei o telefone com a tela para baixo sobre a mesa. Não respondi. Não expliquei. Não pedi desculpas. Pela primeira vez em anos, deixei que ela esperasse. A segunda semana passou e eu não ouvi nada. Nem da minha mãe, nem do meu pai. Eu esperava uma tempestade, mas recebi apenas silêncio frio e cortante como o vento de inverno. Então, certa noite, enquanto lavava a louça, meu celular tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Fiquei parada ali, com as mãos pingando água quente, olhando para a chamada. Parecia um teste que eu precisava passar. Depois de alguns toques, a ligação caiu, e eu soltei uma respiração trêmula que nem sabia que estava prendendo. Um momento depois, chegou uma mensagem de voz. Ouvi apenas uma vez. Só uma. Não haja como uma criança, Clara. Estamos esperando. Essa foi a mensagem inteira. Nada de sentimos sua falta. Nada de você está bem? Apenas o lembrete de que eu era esperada para pagar. Não retornei a ligação. Na terceira semana, o tom mudou. Outra mensagem da minha mãe chegou. Dessa vez mais longa, mais pesada, pingando medo disfarçado de raiva. A conta de luz venceu. A da água também. Ambas estão no seu nome. Se você não pagar, eles vão cortar. Fiquei encarando a tela, sentindo uma dor surda se espalhar pelo meu peito. Anos atrás, eu tinha colocado as contas no meu nome porque meu crédito era melhor. Tinha sido minha ideia, minha escolha, meu erro, porque isso me prendeu àquela casa como uma corrente no tornozelo. Achei que estava ajudando por amor, mas agora essas mesmas contas estavam sendo usadas como uma corda para me puxar de volta. Sentei-me no sofá e pressionei as palmas das mãos contra os olhos. Eu sabia o que precisava fazer. Passei o resto da tarde ligando para cada empresa: luz, água, gás, internet, e removendo meu nome de todas as contas. Cada ligação fazia minhas mãos tremerem, mas eu continuei. Contei a cada atendente a mesma coisa. Por favor, transfira esta conta para Marty Monroe. Ele será o novo responsável. Passei o número dele. Ouvi enquanto confirmavam as alterações. Quando desliguei a última ligação, minhas mãos tremiam tanto que precisei sentar por vários minutos. Mas, por baixo do tremor, havia uma sensação crescente de força. Eu tinha me libertado de responsabilidades que nunca foram realmente minhas. E então veio a batida na porta.
Era o primeiro dia do novo mês, bem de manhã. Eu tinha acabado de fazer café, o sol mal tocando a janela, quando uma pancada dura e rápida atingiu a porta do meu apartamento. Não era uma batida educada, nem o toque de uma visita. Era o tipo de batida de alguém que acredita ter todo o direito de entrar na sua vida sem pedir permissão. Eu conhecia aquele som. Conhecia imediatamente. Meu estômago despencou. Minha respiração congelou, mas mesmo assim caminhei até a porta. Quando a abri, meus pais estavam ali no pequeno hall do prédio. Eles pareciam tão deslocados naquele ambiente quanto lobos em uma biblioteca. O rosto da minha mãe estava pálido e tenso, como se ela tivesse chorado ou gritado ou os dois. Meu pai parecia cansado, irritado e estranhamente desesperado. Eles tinham viajado de Madison, Wisconsin até Providence, sem convite, sem aviso, carregando suas expectativas como bagagem. Atrás deles, no fim do corredor, eu podia ver Luna estacionada no lugar de sempre no pátio. Meu peito ardeu ao vê-la ali, meu pequeno pedaço de liberdade agora preso no meio daquela confrontação. Minha mãe falou primeiro. Clara, nós precisamos conversar. A voz dela parecia ensaiada. Não havia calor, nem gentileza, apenas controle. Afastei-me o suficiente para que eles ficassem na entrada, mas não os deixei entrar. Aquele era meu lar, meu espaço, o único lugar onde eu não estava sob o domínio deles. O que vocês querem? Perguntei. Meu pai ergueu um maço de papéis. Eu os reconheci antes mesmo que ele abrisse a boca. Avisos de atraso, cobranças e contas. Cortaram nossa luz por 3 dias, disse ele, sacudindo os papéis. A prestação da casa está atrasada. Devemos $2.400 agora. E tem mais chegando semana que vem. Você sabe que tenho dinheiro. Sempre teve. Viemos para você resolver isso. Não era um pedido. Era uma ordem, dita no mesmo tom que ele usava quando mandava eu arrumar meu quarto de infância. Minha mãe deu um passo à frente, tocando o peito como se quisesse parecer delicada. Nós sentimos muito, disse ela, referindo-se àquela festa. Não devíamos ter gritado. Ficamos só, animados demais. Você sabe que amamos você, mas estamos em apuros agora. Ajude a gente este mês. Mande um pouco de dinheiro e tudo pode voltar ao normal. A voz dela tremia nos exatos pontos certos. Mas eu não senti nada. Nada sincero, nada verdadeiro. Foi então que percebi por que eles estavam ali, batendo na minha porta. Eles não estavam ali porque sentiam minha falta. Estavam ali porque sentiam falta do meu dinheiro. E, de repente, tudo dentro de mim ficou claro. Respirei fundo. Minha voz saiu firme e tranquila. Quando vocês me mandaram dar o meu carro, eu parei e corrigi. Vocês não me pediram nada. Vocês anunciaram isso para uma sala cheia de gente. Quando eu disse não, vocês me chamaram de gananciosa. Vocês disseram que eu estava morta para vocês. Meu pai fez um gesto impaciente com a mão. Foram só palavras ditas com raiva. Balancei a cabeça. Não. Vocês quiseram dizer aquilo. Só se arrependem agora porque precisam de alguma coisa. Os lábios da minha mãe se apertaram. Você está sendo dramática. Senti algo mudar dentro de mim. Algo forte, algo novo. Eu sustentei vocês por anos, eu disse. Paguei a casa, as contas, os concertos, as compras do mercado, a festa. Dei tanto que quase não sobrou nada para mim. E vocês nunca se importaram. Nenhuma vez. Nunca perguntaram o quanto eu estava cansada, ou o quanto eu estava lutando. Só se importavam com o dinheiro que eu mandava. Os olhos do meu pai endureceram. A voz dele estalou como um chicote. E daí? É para isso que servem os filhos. Você nos deve a vida. Foi nesse momento que eu soube. Não havia salvação, nem conserto, nem mais fingimento. Dei um passo para trás, não para convidá-los a entrar, mas para fechar a porta. Eu não devo a minha vida a vocês, respondi, baixinho. Eu dei amor, e vocês me trataram como um banco. Eu não vou dar mais dinheiro. Nem hoje. Nem no mês que vem. Nem nunca.
O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. Então você vai mesmo deixar a gente sofrer? Sua garota sem coração. As lágrimas ardiam, mas minha voz não vacilou. Eu vou deixar vocês viverem a vida de vocês. E vou viver a minha. Meu pai bateu o punho no batente da porta. Viemos aqui em pânico, e é assim que você trata seus pais? Engoli seco. Eu tratei vocês bem por anos. Vocês só nunca perceberam. Então fiz a coisa mais difícil, mais corajosa que já fiz na vida. Virei as costas e bati a porta com força. As vozes deles subiram para gritos, ecoando pelo corredor. Mas eu permaneci ali, encostada na porta, tremendo dos pés à cabeça, e não abri de novo. Não naquele dia. Não nunca mais. Os meses após fechar a porta para meus pais foram estranhamente silenciosos. No início, o silêncio quase doía. Eu tinha vivido tanto tempo dentro das exigências deles, transferências mensais, emergências repentinas, mensagens cheias de culpa, que a ausência dessas vozes parecia um som faltando, como um rádio que finalmente foi desligado depois de anos de barulho. Todas as noites eu deitava esperando meu celular vibrar com uma nova acusação. Algumas noites eu até pegava o telefone, com a ideia boba de enviar $500 só por precaução, um hábito tão enraizado que parecia automático. Mas cada vez eu me impedia. Eu lembrava da festa de aniversário. Lembrava de ser chamada de mulher gananciosa. Lembrava de como eles olharam para mim. Não com amor, mas com fome por um dinheiro que nunca era suficiente. Foi durante esse período que decidi fazer algo inesperado. Encontrei uma terapeuta. O nome dela era Elaine Carter, e ela atendia em Portland, Maine, em um pequeno consultório pintado em tons de amarelo quente. Ela cobrava $90 por sessão. E, pela primeira vez na minha vida, paguei por algo que me ajudava, não por algo que ajudava a outra pessoa. Elaine tinha olhos gentis, do tipo que fazem você se sentir vista sem julgamento. Na nossa terceira sessão, ela me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha mente muito tempo depois que deixei o consultório. Qual foi o primeiro momento em que você sentiu que seus pais valorizavam mais o dinheiro do que você? As lembranças vieram rápido. A excursão da escola que eu não pude fazer porque era um gasto desnecessário, mesmo que, na semana seguinte, meus pais comprassem uma televisão nova. O Natal em que eu queria um casaco de inverno, mas disseram que era caro demais e depois gastaram $40 em enfeites que ninguém precisava. O jeito como minha mãe se gabava do meu salário para todos os vizinhos, como se meu valor existisse apenas no número impresso nos meus contra-cheques. E o jeito como meu pai só me chamava de a motivo de orgulho quando a quantia que eu enviava aumentava. Eles sempre escolheram o dinheiro, eu disse a Elaine. E eu nunca quis admitir isso. Ela balançou a cabeça suavemente. E quando você escolheu a si mesma? A resposta veio simples e pesada. No dia em que eu disse não, sussurrei. Depois daquela consulta, algo dentro de mim começou a mudar. Desenvolvi novas rotinas, menores, silenciosas, mais saudáveis. Preparava meu café sem pressa. Caminhava pelo meu bairro em Providence, Rhode Island, ouvindo o som da minha própria respiração em vez das exigências de alguém. E, o mais importante, eu guardava os $1.000 que antes enviava todos os meses. Cada depósito na minha poupança era como um tijolo na nova fundação que eu estava construindo para mim mesma. Depois de um ano, olhei minha conta e vi mais de $12.000 ali intocados, livres, totalmente meus. Parecia irreal. Pela primeira vez na minha vida, dinheiro significava possibilidade, não obrigação. Usei parte desse dinheiro para dar um passo importante, um que eu sempre sonhei em segredo. Dei entrada em uma casa pequena, de 2 quartos, em Savannah, Geórgia. Não era luxuosa, mas era encantadora com sua varandinha branca e piso de madeira quente. O chão rangia quando eu caminhava, mas era um rangido amigo, não como o gemido cansado da casa da minha infância. Pintei as paredes em tons suaves. Azul claro no quarto, creme pálido na cozinha. Cada cadeira, cada caneca, cada luminária foi escolhida porque eu amava, não porque era barata ou porque alguém exigia que eu justificasse a compra. Às vezes, as pessoas perguntam: você não se sente culpada por cortar relações com seus pais? Perguntam como se eu carregasse uma culpa pesada por escolher a mim mesma. Mas a verdade é simples.
Eu não cortei relações porque eles estavam passando necessidade. Eu não cortei relações com eles porque pediram ajuda. Cortei porque eles só me amavam quando eu pagava. Existe uma diferença entre necessidade e ganância. Uma grande diferença. Meus pais cruzaram essa linha muito antes daquela festa de aniversário. Eu ainda ajudo pessoas, às vezes. Mandei $300 para meu amigo Lucas, em Boston, Massachusetts, quando o cachorro dele precisou de cirurgia. Emprestei $200 para minha colega de trabalho, Marina, quando o proprietário aumentou o aluguel de última hora. Ajudar essas pessoas foi algo quente e genuíno. Eu dei porque quis, não porque tinha medo de ser punida se não desse. 2 anos depois de tudo desmoronar, fiz minha primeira viagem de verdade. Voei para Londres, na Inglaterra, e caminhei pela beira do rio segurando notas de 20 libras trocadas por mim mesma. Comprei uma caneca simples por 10 libras esterlinas e um livro de bolso por 15 libras esterlinas, sorrindo pela alegria pequena e preciosa de usar meu dinheiro comigo mesma. Enquanto eu estava na ponte olhando a água lá embaixo, pensei nos meus pais, lá na América. Pensei se eles ainda moravam na casa da Linen Street. Pensei se diziam às pessoas que eu os abandonei ou se escondiam a verdade por orgulho. Talvez ainda me chamem de gananciosa. Talvez digam que perderam uma filha. Talvez me culpem por cada conta que agora precisam pagar sozinhos. Mas eu sei a verdade. Eu nunca fui o banco deles. Eu fui a filha deles. E eles se esqueceram desse fato tão simples. Então sim, eu fecho a conta. Eu fecho a porta. Eu fecho o capítulo. Não porque eu os odeio, mas porque finalmente me amo mais do que amo a aprovação deles. Esse é o preço da liberdade. E vale cada centavo.